Senhores e senhoras, vamos para mais uma aula? Nossa proposta de hoje será publicar dados de temperatura e umidade lá no nosso Node-RED, na sua versão 2.0. Para isso faremos uso de um código anterior. Vamos abrindo aqui o nosso WalkUI. Aqui eu tenho os meus projetos, tá? Lembrando que eles estão disponíveis. É só pedir aí nos nossos comentários. Aqui, eu tenho essa aula, que foi a que eu conectei, a primeira lá, o Wi-Fi e o broker local. Então é essa aula que nós usaremos. Recapitulando aqui, eu tenho o meu LED azul, que mostra que ele está conectado com o Wi-Fi. Meu LED roxo mostra que ele está conectado com o broker MQTT. No caso aqui, estamos utilizando o Mosquito. Aqui eu já tenho todo o código já criado. Assista lá essa aula, tá? Porque é nela que eu criei o código aqui de conexão. Essa função, setup Wi-Fi, ela faz a conexão com o Wi-Fi. Se essa conexão for bem sucedida, esse LED deverá acender. Descendo um pouquinho mais, o Reconnect, ele faz a função com o MQTT. Se essa conexão for bem sucedida, ele acenderá esse LED aqui. O meu setup, eu habilitei o pino 2 e o pino 15, que são onde estão os meus LEDs indicadores. Criei duas funções, uma com Wi-Fi, uma com MQTT. Wi-Fi ao pino 2, liga o LED. MQTT, pino 15, liga o outro LED, o LED roxo. E chamei essas funções aqui para dentro do meu loop. Muito bom. E agora nós precisaremos pegar mais um sensor para colocar aqui. Como a proposta é subir temperatura e umidade, eu vou utilizar aqui o DHT22. Você pode procurá-lo por aqui, ou simplesmente digitar o nome lá em cima. Olha, ele já veio aqui, é esse que eu vou usar. Já fiz um vídeo sobre ele, tá? Então, é a mesma biblioteca que eu usei lá atrás, eu vou usar aqui também. Cuidado que nós devemos ter com relação às conexões, tá? Observe que quando eu pressionei aqui no meu DHT, ele já me deu aqui, um help aqui, E nesse help eu já tenho o meu VCC, SDA, o pino 3 não é conectado e o GND. Tá? O SDA é o pino que vai receber os dados lá do meu ESP32. A tensão positiva eu já vou colocar ele aqui no pino 3.3. E o GND, obviamente, no terra. Eu acho que eu tenho 2 lá no meu ESP32. O SDA, que é o pino digital de dados, eu utilizarei aqui o pino 23. Então vamos lá. Vou voltar lá e vou fazer a conexão. Pino 1, VCC, tem que estar no 3.3. Vou só dar uma arrumadinha nele aqui, Joia. GND. O GND, tá aqui. SDA, eu vou utilizar o pino 23, porque é o pino que eu tenho numa placa de desenvolvimento minha aí, tá? Vou mandar ele lá em cima, lá. Vou só alterar a cor aqui para... Vamos deixar ela marrom, vai. Beleza. E esse terceiro pino não é conectado. Joia. Para eu não perder esse trabalho, eu vou salvar esse meu circuito com um outro nome. Então vem aqui, salvar uma cópia. Vamos colocar aqui aula 9. Publicando temperatura e umidade
no Node-RED. Essa é a nossa proposta, tá? Vamos só colocar NR aqui que eu já sei o que é. E vamos salvar essa cópia. Dessa forma que aqui está, eu só tenho as conexões. Eu preciso criar aqui funções para publicar o dado lá no Node-RED. No caso aqui, no broker Mosquito. Esse meu sensor aqui, que é o meu DHT, ele já me dá aqui, além dos pinos do hardware, ele também me dá aqui um modelo de exemplo, que eu usei também numa aula anterior aí, onde eu só falei do OKWire. Então eu vou usar esse mesmo código de exemplo. Vou deixar ele aberto aqui, ó, não vai me atrapalhar em nada. E eu vou usar essa biblioteca aqui, ó. Na verdade eu vou pegar aqui essas três primeiras linhas, e já vou colocar elas lá no meu código. Vou colocar aqui junto com a inclusão das bibliotecas, tá? Aqui nessa primeira linha, onde eu tenho a inclusão aqui da minha biblioteca dhtsp.h. Na segunda linha, onde eu vou definir aqui o pino que eu estou usando. No nosso caso é o pino 23. Nessa terceira linha eu estou instanciando, tá? O local onde eu vou receber os dados aí do meu sensor. Beleza. Agora eu vou precisar de mais informações aqui. Vamos voltar lá para o nosso código de exemplo. Que é esse daqui. Dentro do meu setup, ó, eu estou inicializando aqui o meu DHT Sensor. Então eu preciso colocar esse cara lá também no meu código. Então, vou dar um Ctrl C somente nessa linha e vou lá para o meu código. Dentro do setup, hein? Eu vou lá no meu setup e vou colocá-lo aqui. Joia! E agora só me restou aqui, ó, o loop. Esse loop aqui eu vou pegar ele inteiro. Seleciona tudo, ó. Vou dar um Ctrl C, vou lá para o meu código, vou procurar um espaço aqui, vou colocar ele em cima do loop. Obviamente não pode mais chamar loop, tá? Vou dar aqui o Ctrl V. E aqui eu vou chamar esse cara de DHT. Envia. Então, essa minha função DHT envia, eu já vou mandar ela lá para dentro do meu loop. Aqui eu vou dar um Ctrl C e vou colocar ela aqui, senão meus dados não vão para lá. E um ponto e vírgula para poder nos ajudar aí. Deixa eu abrir um espaço aqui, ó. A minha ideia aqui é publicar o valor de temperatura e de umidade. Não simplesmente imprimir aqui na porta serial. Então eu vou precisar aqui, eu já tenho a variável criada, eu só preciso publicar. Então vou utilizar aqui, ó, o client.publish. Vou abrir um parênteses e vou criar um tópico. Esse tópico você pode dar o nome que você quiser. Eu vou chamar o meu tópico aqui de OKWire DHT. Underline DHT. Esse tópico meu Node-RED deverá assinar lá depois. E aqui eu precisarei mandar o meu payload. E qual é o meu payload, Clodoaldo? O payload é esse nome aqui, ó. Na verdade eu vou copiar esse trecho aqui, ó, inteiro, né? Ó, esse aqui é o meu payload. Vou dar um Ctrl C e vou colocá-lo aqui dentro. Ctrl V. Esse nome tem que ser trabalhado aqui, né? Então vou dar o Ctrl C nessa string e vou mandar aqui também.
E o grau Celsius eu consigo colocar lá direto. Então não vou trabalhar aqui. E aqui eu só preciso colocar um ponto C, underline, STR. Beleza, já abriu, já fechou. Então aqui nessa ideia ele já vai me mandar o valor da temperatura. Vamos fazer a mesma coisa e já publicar também a umidade. Então vou copiar toda essa linha. Ctrl C, Ctrl V. Só vou ter que mudar aqui o valor do payload, tá? O que ele vai mandar. Então aqui não vai ser mais temperatura, vai ser umidade, dessa forma que está aqui, ó. Tá? Agora eu vou copiar tudo, inclusive o data aqui. Ctrl C e vou colocar ele aqui. É o meu client.publish. Ctrl V. Não vou printar nada na porta serial e vou deixar o delay ali da forma que está. Na verdade, eu vou diminuir um pouquinho o tempo. Vou deixar aqui, ó, 1 segundo. Outro dia um colega me perguntou se dá para fazer com milhas aqui, tá? Dá sim, tá? É do mesmo jeito, já fizemos vários vídeos. E aí eu vou fazer uma aula a respeito desse milhas aí para a gente publicar o dado sem travar o código. Cara, eu acho que é só isso, hein? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos primeiramente aqui fazer um teste, né? E ver se ele vai apontar algum erro. Lógico que não vai ter nenhum dado lá em cima. Ah, importantíssimo. Ele falou aqui, ó, que não tem uma biblioteca DHT-ESP.h. E ele já me recomendou que eu tenho que usar essa biblioteca aqui, ó, DHT Sensor Library for ESPX aqui, ó, tá? Vou dar o close aqui e vamos procurar essa biblioteca então. Então você vem aqui no Library Manager. Olha só, não adicionei, ó. Falha minha. Vai lá e dá um mais aqui, ó. E vamos colocar aqui. DHT. Olha só, essa daqui que ele recomendou e é essa que eu vou usar. Já adicionei a biblioteca aqui, ó. Já posso até voltar lá para o meu sketch. E vamos novamente verificar se eu tenho esse dado, se ela vai dar algum erro aqui. Essa compilação ela pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do seu código aí, tá? Enquanto ela está verificando aqui, eu já vou iniciar aqui o meu Node-RED. Vem aqui no prompt de comando e vamos escrever aqui, ó, Node-RED. Já está abrindo aqui. Vou minimizar essa tela e nunca fechar. Somente minimizar. Olha só, ele já se conectou com o nosso MQTT aqui, tá? Beleza. Só que eu não estou vendo se eu tenho dado ainda, tá? Eu preciso agora verificar se esse dado aqui está sendo publicado lá no meu broker, tá? Então eu preciso assinar ele lá. Vou abrir aqui um browser qualquer, tá? Fica a seu critério. E aqui eu só vou colocar localhost 2.1880 para que ele abra aqui o meu dashboard. Na verdade, o meu back-end, né? Eu vou colocar aqui o meu dashboard. Eu vou apagar isso aqui, ó. Eu já havia feito um pouco antes para testar. Aqui nas configurações, você pode apagar. Essas que são com relação aos aulas anteriores, ó. E vou voltar lá no debug. Vou pegar aqui o meu MQTT. Primeiro vamos testar aqui, ver como que tá. Eu gosto sempre de verificar se está tudo ok primeiro. Aí só peguei o inject. Ele vai injetar um valor de tempo aqui, né? E o meu debug vai responder.
Ó, beleza. Aí eu vou substituir esse meu timestamp por um nó de entrada de dados, esse MQTT in. E já vou ligar ele aqui também. Observe que apareceu aqui, ó, um triângulo e uma bolinha. Esse meu triângulo pede que eu preciso configurar esse cara. Então vou dar um duplo clique nele. E aqui eu vou precisar colocar o broker. O broker é o meu mosquito. Da mesma forma que nós colocamos aqui, ó. É esse camarada aqui, ó. É o teste.mosquito com 2t.org. Vou dar um Ctrl C aqui mesmo. E vou lá para o meu Node-RED e colocar ele lá. Para colocar ele aqui, você tem que adicionar esse lapisinho aqui, ó. E colocar o nome dele aqui. Ctrl V, teste.mosquito.org. A porta, não precisa, ela já vem inativa, tá? E vou dar o adicionar. Aí ele pede para eu assinar um tópico, tá? Qual tópico eu tenho que assinar? O tópico que o meu ESP lá do OKWhy está publicando. Então vamos voltar lá e vamos ver aqui qual é o tópico que ele está publicando. Olha só, chama OKWhy DHT. Então já vou dar aqui um Ctrl C, ó, e vou colocar ele lá no meu Node-RED. Ctrl V. Vou dar o done. Vou dar o deploy. Confirmo o deploy. Ele já se conectou aqui, ó. E agora eu preciso ajustar aqui as minhas janelas. Então vou dar um pause aqui no vídeo. E já estou de volta. Olha só que da hora, hein? Ele já está publicando aqui os dados. Claudio, como que eu faço para simular? Vou puxar o meu DHT aqui um pouquinho, ó. Observe que ele está conectado ao broker e ao Wi-Fi. Para eu trabalhar esse cara aqui, ó, eu vou mudar aqui, ó, e ver se ele altera lá. Vamos deixar uma temperatura aqui de 43 graus, ó. Temperatura 43.1. Ele já está lendo aqui a temperatura 43.1. Vamos aumentar também a umidade aqui do ar. 64%. Então observe que já apareceu ali também os 64%. Cara, é muito da hora, hein? Vamos gerar aqui um... Olha só. Ele pega também os valores negativos aqui, ó. Que da hora. Bom, agora nós vamos para a criação do nosso dashboard. Mas eu vou deixar isso para amanhã, tá? Então amanhã nós criaremos grupos, um para temperatura e um para umidade lá no nosso dashboard. Então até a próxima. Fui! Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.